Bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Mais uma vez a gente continua com o nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim em família. E hoje a gente está aqui em Scarpas dos Lagos, né? Aqui na região de Capitólio, Minas Gerais. Vamos ler um lugar bacana desse aqui, ó, com os coqueiros ao fundo ali. Beleza, pessoal? A gente vai fazer aqui hoje a leitura vamos fazer o vídeo 47, né? E vamos fazer a leitura de Juízes de 6 a 8, beleza? E como a gente sempre fala, de uma coisa que vem à cabeça, eu estou pensando aqui sobre a natureza. É diferente demais se acordar num ambiente, sei lá, com passarinho cantando, verde, água, mato, né? E a gente tem isso tudo aí ao nosso alcance o tempo inteiro e a gente não dá valor. E acho que nos convém, né? Observar a natureza, aproveitar mais dela, né? Que Deus deu tudo pra gente. A gente às vezes só não sabe aproveitar, né? Passou um passarinho vindo aqui, grandão aqui. Parece uma águia, né? Uma águia grande aqui agora. O grande pássaro de Deus. Pra lembrar a gente disso. Bom, a Cristiane vai fazer a leitura aqui então de Juízes de 6 a 8. Leia, Cristiane, para nós. A opressão dos midianitas. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam a Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. O chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então os anjos do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhes Gideão: Aí, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se livrou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me o sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te partes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante de ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes.
Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe clamou de: ó Senhor, é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abirreitas. Gideão destrói o altar de Baal. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta e poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha, e postei ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os servos, e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai, e os homens daquela cidade não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele, cortado, e o referido segundo boi for oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrai-lo-eis vós? Qualquer que por ele conter, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenta, pois derribam o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. E todos os medianitas e amalequitas e povos do Oriente se juntaram e passaram a se acamparam no vale de Zerreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou um rebate, e os abirreiritas se juntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meus intermédios, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã da eira, se o orvalho estiver somente nela, a seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, apressou-me uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Gideão, com 300 homens, vence os medianitas.
Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava a se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte de Outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está comigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se agloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, os ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser: esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos medianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entregueis nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu povo pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se livrou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, o adorou e tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes, a cada um nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vos também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com eles iam a imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas. E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deixou a correr e a gritar e a fugir.
Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo de Zererá até Becita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Assé e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos medianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bara, e prenderam os 2 príncipes dos medianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb na penha, e Oreb e Zeebe mataram no lagar de Zeebe. Perseguiram os medianitas e trouxeram-lhes as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Gideão aplaca os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que nos fizestes, que não nos chamastes quando fostes pelejar contra os medianitas? E contemplaram fortemente com ele. Porém, eles lhe disse: que não mais eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que os Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindimia de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos medianitas, Oreb e Zeebe, que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes essa palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com eles estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse os homens de Sucote: daí peço-vos alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos medianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: porventura tens já sob teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregares nas minhas mãos Zeba e Salmuna, criarei a vossa carne com os espinhos e do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel e de igual modo falou a seus homens. Estes de Penuel lhes responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou os homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, os 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que punhavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho nos nômades, ao oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém eles os perseguiu e prendeu os 2 reis dos medianitas, Zeba e Salmuna, e desabaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Hereres, deteve a um moço de Sucote e lhes fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: porventura tem tu já sob o teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pães aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles.
cada um se assemelhava a filho do rei. Então disse ele: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesses deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jéter, seu primogênito: dispõe-te e mata-os. Porém, o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e arremete contra nós, porque qual homem tal a valentia? Dispôs-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão recusa governar, faz uma estola sacerdotal e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos medianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas de seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as a daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deixou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos medianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs o nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abieritas. Morto Gideão, tornarás a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalaíns, e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que o livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Bom, então, o Cristiano acabou lendo aqui Juízes de 6-8. E o que a gente tirou aqui? Em Juízes 6-8, o Senhor faz um chamamento, né, a Gideão. E o Senhor e Gideão, né, ao saber e se preocupar com isso, fala que ele não é a pessoa certa para isso e tal. Mas vem a voz e fala: o Senhor é contigo, homem forte. Vai e usa essa tua força e livre Israel dos medianitas. Mesmo ele com dúvida, mesmo ele achando que não conseguiria, a voz do Senhor veio para ele e puxou essa força dele, né? Lembrou ele dessa força que ele tinha. E Gideão, né, baseado nessas palavras, ele começa a agir. E ele faz o que o Senhor pede para ele. O Senhor fala para ele derrubar os altares de outros deuses, né? E ele entra lá e derruba o altar de Baal, a pedido do Senhor. E os homens daquela terra se foram todos contra eles, né? Ele foi lá e derrubou o altar do outro. E Gideão luta contra os medianitas, né? Ele reparte os 300 homens e disse-lhes: olhai para mim e fazer como eu fizer. E clamaram, né? E clamaram os 300 homens: a espada pelo Senhor e por Gideão. E aí eles avançam em cima das tropas dos medianitas e saem matando todo mundo, né? Como vocês já conhecem as guerras da Bíblia, né?
E eles perseguiram os medianitas por toda a cidade lá e trouxeram a cabeça de 2 reis, né? Os 2 reis medianitas, os 2 príncipes, né? E levam as cabeças deles para provarem que mataram, né, os representantes daquele povo. E depois disso o pessoal começa a adorar Gedeão e Gedeão recusa-se a governar. Eles falam para ele: seja nosso rei, seja nosso governador. Ele fala: não, eu não quero governar. Ele faz uma estola sacerdotal antes de morrer, né? E aí ele morre lá. E quando ele morre, ele deixa 70 filhos, porque ele tinha várias mulheres, né? 70 filhos, é muito filho, né? E a partir disso, a terra fica em paz durante 40 anos. Mais uma vez, 40 anos, a quarentena, a fala do 40, a fala do 7, a fala, né? Sempre muito destacado na Bíblia. Beleza? Então, com isso, ficamos aqui no nosso vídeo de número 47, onde a gente leu Juízes de 6 a 8, no nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim, em família. E tamo aí, beleza? Grande abraço. Tchau, tchau. Adeus.